Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, para essa semana gostaria de postar uma palavra com o tema Fechando as Brechas. E quando eu me deram esse tema para mim falar sobre algo a respeito de fechando as brechas, a única coisa que veio na minha mente é falar sobre um grande estrategista e um grande homem de Deus na Bíblia. A Bíblia conta a história de muitos homens de Deus, mas cada um de uma forma diferente. Mas esse homem de Deus, ele foi um grande estrategista, porque ele servia na casa do rei. E por ele servir a casa do rei, ele estava de boa na casa do rei, tinha tudo ao seu redor, tudo o que ele precisava ele tinha. Mas a Bíblia conta a história desse homem chamado Neemias, que ele ficou sabendo que a cidade de seus pais tinha sido arruinada. As portas, os muros tinham caído, as portas tinham queimado a fogo, consumido a fogo. E a Bíblia disse que ele chegou até o rei para servir o rei, como de costume, que ele era copeiro do rei. E o rei notou em Neemias um semblante triste. E o rei perguntou: o que acontece com você, Neemias? O que está acontecendo? O que você quer de mim agora? E aqui eu vou ler o versículo. A Bíblia diz que Neemias, antes de responder ao rei o que ele queria, o que ele precisava, ele orou ao Senhor. E em seguida ele foi pedir ao rei o que ele queria. Então, Neemias, a primeira estratégia de Neemias que eu vejo antes de pedir algo a alguém, antes de expressar o que ele precisava, ele foi orar ao Senhor. Que está no livro essa história está no livro de Neemias, capítulo de número 2, e o versículo de número 5, ou melhor dizendo, versículo 4 a seguir, que diz assim a palavra: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha ainda sentada junto a dele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei em me enviar-te, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, Neemias, disse mais ao rei: se ao rei bem parecer, dai-me cartas para os governadores da além do rio, para que deem passagens até que eu chegue em Judá. E como também uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de eu entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha só, meu querido, meu irmão, meu amigo, veja bem, quando você pede a direção de Deus, ora ao Senhor para tomar qualquer decisão, Deus vai na frente e resolve tudo. Quando o rei perguntou para Neemias: o que você quer de mim agora, Neemias? E a Bíblia diz que Neemias orou, e quando ele acabou de orar, ele falou essas palavras, dizendo que a cidade dos seus pais estava destruída, os muros tinham caído por terra, as portas tinham queimado a fogo. E Neemias, sabendo disso, ele ficou triste, por isso que o rei viu tristeza no seu coração. E a Bíblia diz que Neemias, por ele pedir ao rei, o rei se preocupou de uma tal maneira que ele no seu coração ele já queria dar esses dias para Neemias, porque ele perguntou para Neemias: mas me diz uma coisa, Neemias, quanto tempo vai durar? Quanto tempo você vai ficar fora? E quando é que você vai voltar? E aí Neemias responde para o rei: ó rei, me dá um tempo aí. Ele não pediu um tempo determinado, ele falou: só preciso de algum tempo para ir lá e construir, reedificar a cidade. Aí o rei concedeu a Neemias para que ele saísse do palácio e fosse até a casa do rei. Agora aí vem a estratégia que eu falei, que Neemias é um grande estrategista. Não bastava somente o rei enviar ele ou liberar ele como se fosse
uma licença ou uma férias. Não bastava só isso, ele precisava de algo mais para edificar os muros de Jerusalém ou de Judá, que era a terra dos seus pais. E a Bíblia disse que ele falou assim: ó rei, se é de teu agrado, se eu sou aceito em tua presença, peço-te que o Senhor me faça uma carta autorizando eu a passar por todas as cidades até chegar em Judá. Por que Neemias fez isso? Ele estava tampando as brechas. Como assim as brechas? Porque se alguém viesse interromper ele nessa viagem, ele tinha uma carta em suas mãos assinada pelo rei para passar por qualquer cidade. Então ele foi um grande estrategista, ele tampou uma das brechas. Que brecha? A brecha de alguém interromper ele pelo caminho. E o rei pegou e concedeu a ele essa carta. Mas ele foi ainda mais abusado, porque ele disse: ó rei, mas eu também quero que o Senhor ordene a Asaf, o rei, o Asaf, que é o guarda do jardim, ou seja, que ele me dê livre acesso para levar madeiras, para que eu possa, quando chegar na cidade, para que eu possa edificar e proteger os muros. Então Neemias, qual foi essa segunda estratégia? Ele pediu material para o rei. E a Bíblia diz que o rei concedeu também. Falou para Asaf, que era o guarda, o que tomava conta dos materiais ali da cidade, onde estava Neemias com o rei, e concedeu a ele. Olha só que interessante. Além do rei liberar Neemias em uma férias, de uma licença, ainda concedeu ele uma carta para onde ele passasse em qualquer cidade, se alguém viesse esbarrar ele tinha a carta com autorização do rei. Então essa brecha Neemias já tampou. E a outra brecha que Neemias tampou, qual foi? Ele que precisava de madeira para edificar os muros da cidade de Judá, ou seja, para tampar as brechas, para ninguém vir mais e derrubar as cidades, porque naquele tempo as grandes cidades lá do povo de Israel, de Judá, naquele tempo, elas eram protegidas por muros. Então uma cidade que não tivesse muro é uma cidade desprotegida. Então a primeira brecha que Neemias queria fazer era levantar os muros de Judá para se tornar uma cidade protegida. E a Bíblia diz que quando Neemias chegou em Judá, realmente a catástrofe era tremenda, tinha destruído tudo. Mas como Neemias levou consigo madeiras, ele levantou os muros com as madeiras e aí fez uma porta para entrar na cidade, já dando proteção. E a Bíblia diz que Neemias, após ele levantar os muros e colocar uma porta, porque será uma porta para ter livre acesso para entrar e para sair da cidade, sabe o que Neemias fez ainda? Ele tampou uma outra brecha. Qual brecha? Não bastava somente levantar os muros, não bastava somente colocar uma porta, mas a Bíblia disse que na porta Neemias colocou ferrolhos e trincos, ou seja, fechaduras e trinco. Então não bastava somente uma fechadura, ele colocou trinco. Com isso eu já abro um leque aqui. Nós, na nossa vida secular, na nossa vida que vivemos aqui, devemos também tampar muitas brechas na nossa vida, na nossa casa, né? Se você puder ter uma casa com muros altos, é bom, porque você está fazendo o quê? Tampando umas brechas para ninguém pular dentro da sua casa. Mas não somente isso, você também pode reforçar a sua casa, porque as portas hoje em dia, elas já vêm com a fechadura. Fechou ali, só abre com a chave. Mas Neemias, além de dele colocar fechadura nas portas que entrava na cidade, ele colocou ferrolhos. E hoje é o que mais se tem, é pessoas colocando ferrolhos dentro das suas casas, porque eles fecham a porta com a chave, que é a fechadura, e ainda coloca alguns ferrolhos na parte de baixo da porta e na parte de cima. O que ele está fazendo? Ele está tampando as brechas para ninguém minar em sua casa. Olha, meu querido, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Neemias se preocupou em tudo isso, não somente em edificar a cidade, mas também em reforçar para que a cidade não pudesse mais sofrer ataques. Ele levantou os muros, colocou uma porta, na porta colocou fechadura. Como se não fosse muito,
Além da fechadura, ele colocou ferrolhos. O que eu quero dizer com essa palavra nessa semana para você é que para você edificar alguma coisa grande, você precisa edificar, mas você precisa reforçar para essa coisa grande não cair ou ser minada por outras pessoas. Neemias fez tudo isso porque ele já sabia que lá na frente os inimigos iam vir de novo para destruir a cidade, mas eles iam encontrar a cidade com muros, com portas e com ferrolhos. Isso é na vida secular, na vida material, mas espiritualmente também. Você, meu querido, meu irmão, você pode tampar muitas brechas na sua vida para você não ter uma vida prejudicada espiritualmente. Qual é a brecha que eu devo tampar? Quando você for fazer alguma coisa para Deus, preste atenção no que você vai fazer e faça igualmente Neemias, peça direção para Deus e Deus vai te direcionar aonde o lugar, qual o local onde tem uma brecha, aonde o inimigo possa entrar nessa brecha e cair por terra tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você edificou para a casa de Deus. Isso espiritualmente, na igreja. Você vai fazer alguma coisa para Deus na igreja? Então procure tampar todas as brechas para que o inimigo não possa entrar e minar e dar tudo errado. Mas para isso, você ter essa estratégia é muito bom, mas acima de tudo, fazer igualmente Neemias. Primeiro ore ao Senhor e peça direção. Então a palavra de Deus para você essa semana é isso: é tampar todas as brechas para que você não possa ser surpreendido por qualquer tipo de coisa e você ser prejudicado. Tampe as brechas, reforce a sua casa, reforce o seu carro, põe trava. Tem pessoas que compram carro e não põe trava, não põe alarme, não põe seguro. Neemias nos dá uma grande lição de estrategista. Você tem um carro, põe uma trava. Tem condições, põe um seguro. Não coloca o seu carro em qualquer lugar que pode ser um lugar de ter furto, de alguém lá roubar. Cria estratégia. Não estacione o seu carro em qualquer lugar de risco, onde pode vir um caminhão, um ônibus e amassar o seu carro. Seja um estrategista igualmente Neemias. Tampa todas as brechas para que você não venha a ser prejudicado. E espiritualmente, muitas das vezes você não tem a visão. Peça a visão de Deus. Deus, aonde é que eu tenho que tampar uma brecha para que eu não venha a cometer falhas contra ti? E Deus vai mostrar para você. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal @Jeremias1967. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor.